Fala galera, começando o Central no Ar. Hoje eu estou com o instalador e Denis. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo, tá? Se sinta em casa, quero que você fique bem à vontade e se apresenta aí pro pessoal. Pessoal, então, hoje a gente está aqui com o João Márcio na Central no Ar. E, meu nome é Denis, eu sou de Rio das Ostras, sou técnico instalador e parceiro Central A. E estamos aqui hoje, né, ao vivo, para a gente aprender um pouco mais, né? Legal demais. Hoje o nosso tema é da primeira instalação ao profissional de verdade. Qual é a ideia disso? A ideia é a gente entender a essência, de onde você veio, de onde tudo começou, e até onde você chegou, e até onde você deseja chegar. Essa é a nossa ideia. Sim. Beleza? A gente vai começar com algumas perguntas, mas a ideia é a gente bater um papo aqui normal, né? Trocar aquela ideia normal, ideia de campo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer: como você começou na área da refrigeração? De onde você veio? De onde surgiu isso? Então, fala pra gente um pouquinho. Começou assim, despertou na verdade, pessoal, quando eu precisei instalar um ar-condicionado. E aí, na época, né, era muito caro, não era fácil conseguir um técnico para instalar um aparelho. E aí eu precisei de um profissional. Aí ali eu vi ele instalando, começou aquela curiosidade de como funciona o ar-condicionado, que até então eu era um cliente como qualquer outro. E aí eu me tornei técnico de refrigeração, comecei a ter curiosidade a partir desse momento. Então foi muito interessante. Para mim, dali para frente, foi onde tudo começou a mudar a minha visão sobre o ar-condicionado. Comigo também foi bem parecido, né? Eu trabalhava na prefeitura. Sim. E as escolas, eles receberam alguns ar-condicionados e aí eu precisei contratar um camarada para fazer a instalação. E aí quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei encantado com o processo, né? Achei um processo aparentemente simples. Sim. Achei que eu iria ficar rico, porque eu imaginei que com 3 metros de tubulação instalaria 30 máquinas, né? E depois você começa a entender e ver que o processo não funciona desse jeito. E dali a gente começou a estudar e começamos a andar. Você já trabalhou com algo parecido com isso antes? Márcio, não. Até então eu trabalhava em outro segmento totalmente diferente. E aí, dali para frente, inclusive, tem até você nessa história, há muito tempo atrás, pessoal, que vocês estão aí presenciando aí ao vivo o podcast, que o João Márcio tem uma parceria lá atrás, quando eu estava começando a descobrir a refrigeração. 2016. Então, até então, 2016, até então, nem sonhava, assim, em mexer com refrigeração. Aí, dali foi realmente... Mas eu vim de uma área que não tem nada a ver com refrigeração. Respondendo a sua pergunta. Qual era a sua área? Na verdade, era a produção de vídeo. Produção de não tinha vídeo. nada a ver com o que eu fazia, do que eu faço hoje. Algo bem diferente, né? Bem diferente. Hoje você vive literalmente da refrigeração? Ou você tem a refrigeração como uma atividade principal, como uma atividade secundária? Como é que está a sua vida em relação a isso? Então, na verdade, hoje eu sou vivo da refrigeração. Porque a refrigeração é muito grande, né, Márcio? Sim, sim. Então, você sabe como é que funciona. Você tem ali desde o high-wall até o piso-teto, o cassete, que até então eu nunca vi uma máquina parecida. Então, a área é muito grande, incluindo geladeira, freezer. Então, a gente tem vários segmentos. Então, cara, hoje eu vivo realmente da refrigeração. Não tem o que te motivou? O que mais te encantou? O que te prendeu nisso, né? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Sim. Porque eu sou mecânica diesel, eu já fiz várias coisas na minha vida. Sim. E eu costumo dizer que o dinheiro ele sempre me guiou sobre o trabalho. E desde o momento que eu descobri a refrigeração, dinheiro nenhum consegue me mudar e me tirar desse ramo. Então eu preciso entender o que te motivou. Se eu receber uma proposta hoje para ganhar 5 vezes mais do que eu ganho, eu não saio da refrigeração. Não saio porque isso daqui para mim é minha vida. Entendeu? O que te motivou e o que te motiva para você estar até hoje nisso? Então, primeira coisa que é até engraçado para vocês que estão aí vendo ao vivo é realmente a questão do que assim, que até então eu sentia eu tinha um problema que era um calor, e aí esse aparelho ele resolveu esse problema para mim. Então o que motivou assim para mim foi justamente isso, conseguir resolver um problema através de um aparelho, né? Então ali eu comecei a vendo oportunidade. E claro que tudo que você faz, você tem que fazer bem feito. Claro. Se propôs a fazer, faça bem feito. Então, cara, para mim, acho que isso é o importante.
Se você está ali, gostou da profissão, vai embora. E eu sempre gostei de mexer com, com coisas dentro de casa, né? Então, desde uma troca do chuveiro, passar uma parte elétrica, que é parte do técnico de instalação, Sim, sim. né? Que tem uma certa parte ali. Então, é isso. Foi natural. Acabou sendo muito, muito natural. Legal. Qual foi a sua maior dificuldade no começo, né, cara? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, eu comprei um cortador, um flangeador, e achei que eram as duas ferramentas que eu precisava. Não precisava de mais nada. Aí depois você começa a descobrir que você precisa de uma bomba de vácuo, você precisa de um vacômetro. E aí eu acho que até hoje eu ainda não sou completamente realizado com todas as ferramentas, porque tem coisas que a gente compra que realmente você não precisa no campo, mas é algo que é desejo teu. E qual foi a sua maior dificuldade no começo? Então, na verdade, é justamente isso. A ferramenta, que não é barato, a gente sabe muito bem disso, a gente está falando de manifold digital, até quem tinha um manifold digital era considerado, é como se você tivesse uma Ferrari dentro de casa. Claro. Então não era qualquer um que tinha um flangeador excêntrico, por exemplo. Então, realmente, quem está vendo a gente aí sabe o que a gente está falando. Então não é fácil você comprar ferramenta, é tudo muito caro. Desde o nitrogênio, o regulador da Mastercool, foi até você que me indicou na época, é R$ 2.500. Então é muito difícil você entrar, porque o investimento é muito alto. Isso é muito difícil, Márcio. Então, quem está ouvindo a gente sabe o que a gente está falando. Você lembra qual foi o seu primeiro serviço sozinho? Eu lembro qual foi o meu. Você lembra? Eu lembro. Instalei uma Comeco, cara. Ai, nossa. Uma Comeco. Foi a primeira máquina que eu instalei sozinho. Sério? Uma Comeco. Essa marca existe ainda? Existe. Meu pai amado. Foi uma Comeco, a primeira máquina que eu Split. instalei sozinho. Você lembra qual foi? O seu primeiro serviço você fez sozinho? Na verdade, eu lembro, não lembro da marca, eu lembro do modelo, que era um Split High-Low, e foi para um policial militar, cara. Olha que situação que você. Cara, que até hoje, assim, eu passei acho que quase a metade do dia inteiro, a metade do dia para tentar instalar um ar-condicionado. E no final, 3 meses depois vazou o gás, pessoal. Então é triste. Vocês que estão assistindo, vocês sabem como é muito complicado, porque na teoria, no curso é uma coisa, na prática é outra, e acontece. Até com técnicos de refrigeração mais experientes, pode ter isso. E aí vem a ferramenta que você sabe que é o nitrogênio. Sim, ele é realmente um divisor de águas e ele salva. Então, a minha primeira instalação foi com um policial militar, e digo para vocês que estão aí vendo, não foi fácil, foi muito difícil instalar uma arma. Você lembra do cliente? Ficou em cima? Não ficou? Como então, na verdade, esse cliente era um cliente de um lugar que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na prefeitura. Então foi algo muito tranquilo. Eu fiz essa instalação até no período da noite, que eu trabalhava à noite, né, no cliente, então não tinha ninguém. E algo que veio agora na minha mente, essa escola recebeu vários equipamentos, né? Sim. Então eu instalei a primeira máquina, e essa máquina, com 2 dias, ela vazou o gás. E aí o que eu fiz? Não conhecia nada, não tinha feito um curso, não tinha feito nada. A gente tinha outros equipamentos guardados, eu troquei a condensadora para resolver o problema. Olha só o nível do retrabalho. Não, da mesma, a gente tinha várias máquinas da Comeco, né? A prefeitura recebeu uma série desses equipamentos, e aí eu troquei essa condensadora para resolver o problema. Algo que hoje, o que a gente faria? Pressurizava, corrigia o vazamento, carga de fluido e seguia. Eu troquei a condensadora. Caramba! E o problema era na condensadora? Não, o problema era um vazamento no flange. Entendeu? O problema era um vazamento no flange. Nossa, então, é justamente isso que realmente é muito complicado. Cara, como que é um dia seu normal de trabalho? Como é que é um dia normal do IDENIS? Você acorda, você vai para o cliente, como é que é o seu dia normal? O horário... Um dia padrão disso. Então, o horário começa por volta de 8 horas da manhã. Na verdade, eu já estou saindo de casa, o carro está preparado. Já preparo de 7 para 8 horas, já está preparado. Eu acordo muito cedo, então ali por próximo de 5 e pouca da manhã, já estou de pé, preparo o carro, 8 horas eu já estou saindo de casa. Então, dali começa o cronograma no celular. Para quem tem o WhatsApp, o pessoal sabe ali que você pode ir marcando por demanda. Sim, ali eu vou fazendo as demandas conforme, claro que tem as emergências e os contratos que também
A gente tem. Entende, né? Então, existe prioridades, desde geladeira, ar-condicionado, freezer. Então, você tem que vir priorizando quem realmente tem que ser priorizado. Então, não é fácil. Qual tipo de instalação você mais faz hoje? Hoje assim, 2026 é o split. O split Raiol, realmente, ele é o que está mandando. Claro que tem a linha comercial, que é o piso-teto. Né? Então, você já é mais para o cassete, né? Já é mais para máquinas robustas. Mas hoje, o piso-teto e o split Raiol, para mim, é o que mais é o carro-chefe. Então, eu lembro que em 2016 a gente fez um curso de linha branca, né? Sim. Luiz. Que aí a gente fez lá no Luiz, se estiver vendo aí, ó. Um abraço pra você, Luiz, lá. Cara fera. Lá a gente fez um curso de geladeira, de freezer, bebedouro, toda a parte de linha branca. Você continua mexendo com isso? Porque no início eu tentei mexer. Sim. Lembro. Eu tentei mexer com geladeira. Entendeu? Entender cliente, inclusive, você eu te indiquei alguns serviços, mas eu achei que minha praia estava mais voltada para o ar-condicionado. Você continua mexendo com linha branca? Como é que é esse fluxo? Então. Você atende a demanda, pintou uma geladeira para fazer, tu faz, um freezer tu faz, o ar-condicionado, como é que você faz essa logística? Então, interessante a pergunta. Como a gente tem parceria com a Central A, a gente também tem que ter parceria com o pessoal, com os técnicos de refrigeração. Sim. Então, obviamente, a gente não tem como atender tudo. E aí, o que a gente faz? A gente sempre tem amigos técnicos, né? Que a gente tem confiança, sabe que trabalha bem. A gente repassa algumas coisas para que eles, por exemplo, uma demanda de geladeira, uma demanda ali de um freezer, e a gente segue com outro ramo, que é o split, é o piso-teto. Então, às vezes, acaba que a gente não consegue atender tudo. E tem que focar numa coisa. Se a gente não focar em alguma coisa, a gente vai ficar perdido. Então é impossível a gente fazer isso. Então o segredo é exatamente isso. Tenha parceiros técnicos de refrigeração para precisar você sempre ter e não deixar o cliente na mão. Porque, Márcio, eu vou te falar, muito técnico que está assistindo deve seguir essa dica. O cliente é prioridade. Sim. Para mim, ele é prioridade. Se vai o Márcio, se vai eu, ou se vai qualquer outra pessoa, a prioridade é resolver o problema do cliente. Precisa ser atendido. Precisa ser atendido. Então, se ele ligou para você, né, você não pode, me passou, eu fui lá, atendi, quando ele ligar novamente, ele vai ligar para você. E se ele ligar para mim, eu vou direcionar para você, que quem fez a ponte foi você. Então, assim, tenha parceiros na refrigeração. Não fique sozinho, porque sozinho ninguém faz nada. Eu aprendi uma coisa com o Job, que assim, se você medir com o cliente, o aquário é seu e os peixes são seus. É isso aí. Eu não posso pescar no seu aquário e você não pesca no meu, e a parceria é essa. Cara, ninguém ganha dinheiro sozinho. Legal. Eu não consigo ganhar sozinho e você não consegue ganhar sozinho. Sim. Se você tem parceiros, acabou. Acabou. Você não está sozinho, entendeu? Concordo. Não é só o Idenes, não é só o João Márcio. Você tem vários parceiros e aí você consegue agregar muita coisa, né? Sim. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora extremamente delicada. Quanto tempo você leva para fazer uma instalação padrão? O que eu estou te falando de uma instalação padrão? Instalação parede com parede, que tem uma elétrica no lugar, que um ponto de dreno já está lá, ou então o dreno vai ficar pingando para fora, e o cliente vai fazer alguma coisa. Quanto tempo você leva seguindo todos os processos, né? Split Raiol, normal, você vai instalar, fazer o processo normal, vácuo, tudo certinho, deixar essa máquina funcionando. Qual é a média de tempo você leva para fazer uma instalação dessa? Normalmente 3 horas, tá? Normalmente 3 horas. Vai ter muitos aí que vão comentar no vídeo, mas dá para fazer com 1h30, dá para fazer com 2 horas. Depende. Então, assim, depende do acabamento que você vai dar. Né? O cara quer com canaleta, o cara quer sem canaleta, o cara quer, como você falou, é parede com parede, mas a condensadora ele quer que bota lá em cima. Então depende muito, mas normalmente de 2 a 3 horas. Isso nós estamos falando de terminal elétrico, estamos falando de vácuo. Padrão de verdade. Padrão de verdade. Qualquer galera tem que fazer. Se o cliente precisar acionar uma garantia, ele vai acionar e zero problema. Incluindo a elétrica. Porque se a elétrica não tiver com aterramento e nem o disjuntor estiver certo, ele deve ou corrigir ou notificar para o cliente já corrigir isso de imediato. Porque a Central A, ela vende aparelhos, né? A gente está aqui no podcast, ela vende aparelhos, mas se você também tem que seguir um padrão, exige um básico bem feito, que é o que eu sempre falo para o pessoal. Faça o básico bem feito e acabou. Não tem mistério. Perfeito.
Você trabalha hoje sozinho? Você tem um auxiliar que está sempre com você? Como é que você faz essa dinâmica aí dos serviços? Você tem um auxiliar que ele é um pouco mais desenrolado, já é um pouco mais meio oficial, tu solta ele aqui, ó, tu vai fazer a parte, eu vou fazer a parte de dentro, tu faz a parte de fora, Sim. e o negócio anda. Como é que você faz essa divisão? Mas tem que ter, né? Como a gente acabou de falar aqui agora. Sozinho ninguém faz nada. Então, se você não tiver realmente um técnico, um ajudante para você, e é uma coisa muito difícil. Sim. Hoje em dia está muito difícil, desde a área de uma construção civil até a refrigeração, o eletricista, para você conseguir. Hoje, um ajudante é muito difícil. É muito importante também, claro, que o técnico tem que valorizar o cara. Claro, claro. Né? Mas, assim, sozinho não dá para fazer nada. Então, ele fica ali na ponte. Obviamente que você, como responsável, tem que estar de olho no geral, desde uma sujeira numa máquina, até um detalhe de alguma coisa que o cliente, né? Você sabe que o cliente é enjoado ali, e com razão de detalhes, e você tem que estar de olho. Mas você tem que ter um ajudante. Na verdade, é o seu nome ali, né? Exatamente. E sozinho é impossível. Você pode até fazer, mas você não vai ter o rendimento que tem que ter, né? Uma qualidade que você imagina. Você está perguntando de ajudante. Aí imagina você ir lá do outro lado, lá, que está assistindo a gente aí, você tá sozinho e se depara com o verão, né, Márcio? Sim, Que sim. você sabe, a gente pega muito verão, e aí o verão ali é 200 ligações em 2 meses, em 3 meses, ou 20 clientes para atender num dia. Como que você vai fazer sozinho? É impossível. E aí você vai acontecer, como alguns colegas nossos, que vai bater no hospital, com insolação, não consegue comer direito, nervoso, telefone fica o tempo todo tocando. Então, é complicado. Eu lembro que É muito uns 5 anos atrás teve um episódio, a gente fazendo uma instalação num salão aqui próximo, de 4 máquinas, e aí a gente virou quase que 2 noites trabalhando. Naquele mesmo dia ali eu rejeitei 6 instalações. Ai. E aí, o que a gente fica pensando? Né? O inverno é algo sofrido demais para o instalador. Né? Hoje o instalador que consegue passar um inverno tranquilo é aquele camarada que tem muito contrato. Isso aí ele consegue segurar. São vários meses. E aí você rejeitar um fluxo de instalação dessa em um dia só, você fala, caramba, cara. Dinheiro voando. Você tá perdendo, né? Perdendo. O camarada, ele entra em desespero, né? Entra em desespero. E aí o cliente às vezes nem vai te chamar de novo. Porque ele fala, cara, o cara nunca tem tempo, como é que eu vou fazer? E aí vem aquilo que a gente estava conversando também. Você foi para um outro nível de instalação, um cassete, um piso-teto, que demanda muito mais tempo. Quanto tempo você leva, por exemplo, para instalar um piso-teto e um cassete? Então, a gente tem um exemplo até de hoje, né? Hoje a gente leva um dia inteiro para fazer praticamente um cassete ou um piso-teto. Porque depende muito de como está essa instalação, qual é a altura, né? Às vezes, a gente nessa situação que eu estou citando aqui, a gente teve que montar 8 metros de andaime. Aí você monta o andaime na evaporadora, monta o andaime na condensadora, a gente desinstalou uma máquina e instalou outra máquina no mesmo dia. A gente levou um dia com uma equipe com 3 pessoas trabalhando. A máquina industrial, né, o cassete, o piso-teto, é um equipamento que demanda um pouco mais de tempo, mais técnica. É um equipamento que leva solda, na grande maioria, e aí não é 2, 3 horas. Uma elétrica trifásica, você precisa de um fazímetro, se não for uma máquina inverter. Tem uma série de situações envolvidas. É mais complicado. E aí, imagina, você ficou o dia inteiro ali para instalar um piso-teto, ou 2, que seja, desinstalar e instalar. E aí, quantos técnicos, quantos clientes que te ligaram para split no dia que você não pôde. Por isso que eu aconselho muito para a rapaziada ter sempre um parceiro, ou mais de um parceiro, porque às vezes você está ali num piso-teto instalando e ele está lá, muitas das vezes, com 4 aparelhos para instalar do split, e ele leva 2 horas, 1 hora, 3 horas, não sei qual o tempo, depende do que ele já adiantou. Às vezes ele já leva a linha pronta, que tem muito disso, já foi já. E aí ali ele consegue atender o seu cliente, resolver o problema do cara e ganhar dinheiro. Porque ele também já vai ganhar dinheiro. Então você indica o cara, resolve o problema do cliente, faz um apanhado. Então algo que eu sempre pensei, né, cara? Nem sempre é sobre dinheiro, né?
é sobre você atender o seu cliente. É isso. Você não pôde atender o seu cliente, mas você me indicou. E aí eu fui lá e fiz um serviço no mesmo padrão que você trabalha. O seu cliente ficou satisfeito, de repente você não ganhou o que você ganharia. Sim. Mas você conseguiu atender ele e seguiu a vida, né? E ele vai te amar. Eu em 2019, eu tive uma virada de chave na minha mente. Sim. E não é sobre dinheiro, Sim. é sobre você evoluir a sua imaginação e entender que você pode um pouco mais, Uhum. né? Eu fechei um serviço de uma obra de alto padrão no Rio de Janeiro, Sim. que eu fechei equipamentos que eu nunca tinha instalado na minha vida. Lá os equipamentos eram todos eles dutados, com grelha linear. Sim. Nunca tinha mexido com isso. Nossa. A parte de ar-condicionado é um piso-teto, nada muda. Mas parte de duto, parte Que é de novidade. Tem que dar novidade. projeto, tudo isso. Né? Caramba. Eu fechei essa obra e quando eu cheguei em casa, eu mandei a mensagem pro Job no Instagram, ele falou, cara, vem aqui que a gente vai conversar. E de 2019 para cá, eu tive uma evolução muito grande sobre equipamentos e sobre o que você pode aprender. Sim. A partir dessa obra, eu fechei um serviço de VRF, Uhum. que na verdade foi VRV Daikin. A gente Sim. fez uma boa parte do Senai Científico da Barra da Tijuca, do lado da CBF ali. Foi uma obra ali que Demanda tempo. demanda tempo e uma experiência extrema, porque eu nunca tinha botado a mão no VRF. Um VRF. Só tinha escutado falar sobre E ele. foi através do Job. Não, essa obra Ah, não, essa obra eu você fechei já por fechou. indicação. Tem um duteiro chamado Maurão. Maurão, se você estiver assistindo aí, meu amigo, um abraço, obrigado por tudo, cara. Você foi extremamente importante na minha vida. Esse Mauro, ele faz muito serviço de duto no Rio, né? Então tem uma empresa chamada Enclimar. Poxa, legal. Eles são de Curitiba, então eles têm muitos serviços grandes. E aí o que eles fazem? Eles pegam uma obra e fazem a administração da obra. Eles vão terceirizando o serviço. Muito legal, dá muita oportunidade para outras pessoas. Sim. E aí eu caí de paraquedas nessa obra. Quando eu cheguei lá, condensadora gigante, tubulação surreal. Dá um susto. no Dá um início. susto. Mas assim, eu aprendi muito ali dentro daquela obra. Por quê? Tive bastante humildade para conversar, porque era uma obra que tinha 5, 6 frentes de várias equipes trabalhando. Pessoas de outros estados, de outros lugares, a gente conversou muito e eu aprendi muito ali. Legal. Daí em diante a gente fechou outras obras de VRF E troca algumas ideia, coisas. né? Todo mundo junto. E assim, isso eu aprendi com meu pai. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber o caminho daquilo ali. É isso aí. Se você sabe onde você vai buscar as informações, eu acho que as coisas acontecem. Né? Eu tive uma experiência agora há 3 semanas no Rio. Eu fui atender um contrato, cheguei lá, já era noite, e nesse contrato eu imaginei que seria um problema elétrico. Quando eu cheguei lá, o pessoal levantou a condensadora para passar uma grama, um negócio na laje, e abrir um flange. Ai. Resumo, estava eu e um auxiliar no Rio, com uma bolsinha de ferramenta e nada mais. Não tem Não nitrogênio. tinha nada mais no Tem carro, nada mais. Isso que horas? Isso era umas 7 horas da noite para 8 horas da noite. Só que existem parceiros. Isso aí. Isso que a gente tem Né? que... A gente precisa fazer Pra o quê? lá. Derrubar muros e construir pontes. Isso aí. O que eu fiz? Liguei para 4, 5 pessoas. Foi E aí de eu fui num amigo chamado Rei do Clima. Depois você pesquisa no Instagram, o cara é parceiro. Rei do- Ele é, ó, Joga no Instagram. irmãozão mesmo. Rei do clima. Fui no cara, cheguei lá. Ele me deu tudo que você possa imaginar que precisava para fazer reparo. Sim. Bomba de vácuo, balança, manifold, garrafa de gás, nitrogênio, tudo que você precisava. Ele falou, tá aqui, ó, toma aqui, ó. Vai lá e resolve. 10 horas da noite. Nossa. Quando foi meia-noite, eu terminei o serviço. Por quê? Eu não poderia deixar o cliente dormir no calor. Isso aí. Porque no outro dia a loja... Ah, não. Era um cliente residencial. Residencial. É um cliente que a gente tem contrato. E aí eu terminei por volta de meia-noite e no outro dia devolvi as ferramentas. Então, se eu não tivesse um parceiro, eu não conseguiria fazer. Por isso que não pode fechar as portas. Isso é importante isso que você falou, né? É isso aí.
Parceria. Ninguém faz nada sozinho. A parceria agora, né, com a Central aí na região dos lagos, né, cara? Então agora a gente tem uma parceria que também vai além só dos técnicos. Então agora tem também a parceria da loja. Então tem que ter parceria. O cara que não entender isso, ele não vai para frente. Conta com a gente está aí para isso. Tem que ter isso. Então é isso. Em relação aos valores cobrados antigamente, a gente consegue entender que existe uma defasagem muito grande, né? O que você consegue observar em relação a essa evolução? De quando você começou, não precisa falar de valores, mas de quando você começou para o momento que a gente está hoje. Né? Hoje está tudo muito caro. Né? A gente não consegue pegar todo esse custo, subiu e passar para o cliente. Só o cobre diesel está 35% de aumento só o cobre. Mas aí não é só cobre, a gente tem que entender que vem ali o combustível, vem o ajudante, vem, né, toda a situação que uma empresa, você quer MEI, você tem que gerar nota fiscal. Sim. Então você quer que a tua empresa cresça, então tem os custos operacionais. Que até então você já não é mais um pendurador de ar-condicionado. Agora você já é um instalador. Então são outras responsabilidades. Eu comecei como um pendurador. Então hoje eu sou um instalador. Então não é fácil. Então assim, se você for comparar hoje uma instalação, né, são valores bem assim, bem pesados para quem vai pagar, mas se a pessoa parar para avaliar, ela está pagando pela qualidade que ela está tendo. Então você sempre vai ter aquilo, né? É muito para quem paga, pouco para quem recebe. É verdade. Sempre existe isso, mas você tem que entender que você está comprando um produto e está tendo uma mão de obra especializada. Você não está colocando com qualquer pessoa. Eu não entraria numa clínica, por exemplo, né, ali onde tem uma mesa e o cara com alicate e uma chave de fenda. Então você vai procurar um prestador de serviço de alto padrão. Você vende solução. Qualidade. Exatamente. Então hoje a instalação, de antigamente para cá, não tem as instalação de 400, 500 reais, você falou de valores, mas acaba você tem que citar, infelizmente não tem. Hoje a coisa está realmente muito mais, até porque as máquinas também são mais caras, né? Então hoje a tecnologia inverter, que lá atrás o João Márcio falava muito disso comigo. Eu era resistente ao inverter, mas eu acabei entrando de cabeça. É um caminho que não dá para você não entrar, dá né? Quem é mais antigo um pouco, lembra que pastor, quando não, vou falar da parte de automóvel, né? Lá para 89, quando começou a vir a injeção eletrônica no automóvel, né? De 89 para trás, 89 acho que foi o primeiro carro de injeção eletrônica. De 89 para trás, os carros eram todos eles carburadores. E aí aqueles mecânicos que, não, injeção eletrônica não vai prestar. É o que eu falava com você no início. É a situação do inverter. Eu uso essa analogia sempre para tentar passar para o cliente. E a injeção eletrônica não vai prestar. Resumo, o carburador morreu. Por que o carburador morreu? Porque a gente está falando de eficiência. O carburador ele consumia 50% mais combustível do que uma injeção eletrônica. Sem contar uma manutenção, algo muito maior. Qual é a ideia do inverter? O inverter ele precisa entregar economia de energia. Hoje tudo que a gente faz, ele vai estar sempre linkado a isso. Entendeu? Não adianta você botar um ar-condicionado na sua casa se você vai ficar regrado, igual eu conheço muita gente, que o cara liga a máquina uma horinha só e depois ele desliga porque ele está preocupado com a conta de luz. Não adianta você comprar um carro e você ficar preocupado com o consumo de combustível. Você precisa pensar, na verdade, você precisa pensar lá antes, né? Antes de comprar. E o inverter, ele veio. Assim, me subestimou. Você conheceu muito antes do que eu, em 2013, 2014 e tal. Para vocês verem, estamos em 26 e olha como que o troço está avançado. A primeira máquina inverter que eu me deparei foi uma Hitachi. Quase não tinha Hitachi aqui. Quando eu olhei, eu fui com uma placa universal para trocar na mão. Porque a gente fazia muito isso nas máquinas convencional, né? Fazia demais. Cheguei com uma plaquinha universal lá, quando eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? Só trocar a placa universal. Não faz. Mas não faz. Passei o dia inteiro ali, não fiz nem do almoço. É difícil, cara. É difícil. E o capacitorzinho não era luxo. O capacitor era muito bom, né? Escutava o barulhinho, ainda tem. Ainda tem, poucos, mas tem. Ainda tem, mas vai morrer. Porque o consumo, você falou de inverno, agora eu lembrei. O consumo é exorbitantemente diferente. Fala assim, R$150 de conta de luz do antigo
e o novo, algo em torno de 50, A 70. gente tem equipamentos aí e relatos de cliente. Daikin, Porque, na verdade, a melhor coisa que tem é você pegar um cliente e ouvir ele. Eu tenho um cliente que a conta dele aumentou R$45. Nossa. E Tá, na verdade, mas isso está linkado ao quê? A temperatura que você vai usar. sim. Não adianta. Eu tenho um outro cliente que tem um Samsung Wind Free e aí a conta dele veio R$200 a mais. Por quê? Porque ele bota a máquina no 18. Exatamente. Não adiantou, perdeu o sentido do inverter. E ele também, aí vem também o técnico que não dimensionou legal o ambiente também. Porque, na verdade, a ideia do conforto térmico é você ajustar uma temperatura que fique ideal, acho que ali de 22 a 24, naquela média ali, porque a máquina vai conseguir trabalhar. Se você botar a máquina no mínimo, não vai adiantar nada, entendeu? Ela vai tentar ali tirar todo aquele calor ali e o vai consumo e o consumo acaba dobrando. Exatamente. Entendeu? Muito bom. E, Denis, hoje você acha que dá para viver bem de instalação? Viver bem, que eu estou falando, é você conseguir pagar suas contas, trazer aquele mínimo, né, de conforto para a sua família, aquilo que a sua família precisa. Ter um momento de descontração, levar sua filha para tomar um sorvete. Hoje eu não vou trabalhar. Eu acho que é algo que, quando eu saí do CLT, né, eu falo às vezes com os meninos, eu fui do CLT. Eu vivi do outro lado. Eu acho que é algo que mais... Todas as vezes que eu passei muita dificuldade, né, os invernos da vida, de ficar um mês sem trabalhar, o que sempre me motivou e me assim, fez com que eu entendesse que era o caminho certo, eu chegar numa quarta-feira e falar assim, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar. Exatamente. CLT não existe isso. Não existe isso. Você acha que dá para você viver bem da instalação? O que você fala aí? E aí essa ideia é falar de repente para o cara que está começando hoje. Sim. O cara que ó, a gente está lançando um curso de refrigeração aqui. Sim. Eu já estou com 15 alunos. Legal. Então a ideia de repente é esse camarada ele entender o que é viver bem. E aí viver bem não é sobre dinheiro. É sobre você viver qualidade de vida. Qualidade de vida. É sobre qualidade de vida. Muita gente, sinceramente, eu falo pra você que dá para viver bem. Se o cara fizer o básico bem feito, ele dá para viver bem. Vai viver tranquilamente. Porque se você parar para ver bem uma instalação hoje, se ele fizer 1, 2 ou 3 instalações no dia, ou às vezes na semana, na pior da semana, ele fizer ali 5 instalações na semana, cara, vai viver bem, mas sinceramente, só se o cara realmente não souber trabalhar. E aí, isso, não sabendo trabalhar, vem uma porrada de coisas. Desde o uniforme, um atendimento ao cliente, uma disponibilidade no telefone, no WhatsApp, que às vezes o cliente manda mensagem e você não atende. Então, assim, são vários fatores que faz com que você não perca o cliente. Vai só fechando o cerco e o cliente vê que só você atende. Então, só você está ali disponível o tempo todo, é um sábado, é um domingo, é durante a semana. Sempre que você vai lá, resolve um problema. Se você não resolve, você no outro dia acha a solução. Então, dá para viver bem. Sinceramente, se trabalhar bem, se fizer certas coisas, não fazer nada de errado, não prejudicar nem o colega de trabalho e muito menos o cliente. O seu nome, como meu pai sempre falava, você falou do seu pai, não é meu pai, que ainda é vivo, eu falo para você, e ele sempre fala isso, o seu nome é tudo. Jogadinho que é muito bom, né, cara? Tudo. Inclusive o nome dele é o mesmo que o meu, só que eu sou o Júnior. Muito bom. Cara, ele sempre fala isso, o nome é tudo. Não é à toa que João Márcio, né, vem lá de trás onde está. Então, realmente é um salto que o seu nome vai levando. E aí, junto com você, vem toda a equipe. Enfim. Você está falando disso, eu me lembrei de um serviço. O Luiz, do curso, né? Ele me indicou um aluno dele. Luiz Gonzaga, eu soube o nome dele. O cara é bom. Ele me indicou um aluno do curso dele, né? Para eu ajudar esse cara. Caramba. Esse cara fez um orçamento numa loja. Essa loja tinha 6 ar-condicionados, piso, teto, carro e 60 mil BTU. E aí, esse rapaz tinha acabado de se formar. Ele fez esse orçamento lá, esse serviço. Ele condenou os 6 compressores. E ele já estava 2 dias lá, trocou 2 compressores e o problema continuou. E aí o Luiz me ligou, e aí eu fui lá dar uma ajuda a esse camarada. Cheguei lá, a experiência, ela fala muito, né? O ouvido te diz muita coisa. Quando eu subi na área técnica,
que eu liguei a primeira máquina, eu falei para ele, amigão, fase invertida. Ai, trifásico. Fase invertida, Piso teto carne, 60 mil. Desci lá no quadro, peguei a fase e virei. As 6 máquinas voltaram a funcionar. Ui! E ele condenou. E o cliente já tinha comprado os 6 compressores. Como é que devolve? Não devolve. Então, assim, tem situações, e aí o que eu orientei ele? Cara, senta pro cliente e fala a verdade. É isso aí. Joga limpo e... Eu já tomei vários prejuízos no serviço. Vários. E eu tenho clientes desse até hoje. Cara, exatamente. Eu tenho um, inclusive, agora recentemente, que é acho que é o Thiago. Cara, eu tive um problema com ele, que com certeza vocês que estão assistindo o vídeo aí, a nossa live, né? A live da Central A, vocês vão saber que é uma realidade. Tá? Peguei o equipamento deu um problema, não consegui resolver. Ele foi, chamou a autorizada foi lá, não conseguiu resolver. Ele desistiu de tudo, tirou a máquina, me ligou para instalar outra máquina. Eu nunca imaginei que o cara ia me ligar novamente. Mas porque eu justamente falei, cara, até aqui o que eu sei, eu não estou sabendo resolver. Eu sou confiança. Exatamente. Então eu vou te pedir para que você chame a autorizada ou ouvir uma segunda opção. E aí a segunda opção também não resolveu, que realmente existe até no Código de Defesa do Consumidor, que eles chamam de vício oculto. É quando realmente é um problema, né, que realmente não tem como ele é difícil de detectar. Então a gente que é técnico passa por isso o tempo inteiro. É um defeito que é muito difícil você descobrir. E hoje o inverter, eu tenho visto muito válvula de expansão eletrônica, sim. Ela está dando um couro no cabra se ele não prestar atenção. Ó, você falou de válvula de expansão eletrônica, a gente fez um treinamento na Daikin. Então, em São Paulo. Foi São Paulo. E aí, lá na Daikin, eu conversando com o professor Carlos, o cara é nota 1000, nota 1000. E lá ele tinha várias válvulas de expansão abertas. Sim. Para você ver como que ela abre. Até tem uma aí, depois eu te mostro. Sim. E aí eu fui fazer um serviço em Angra, uma máquina sem eficiência. Eu estava com a mochila que eu tinha viajado, estava dentro do carro. Chegou lá em Angra, eu peguei essa bobina, você consegue girar essa bobina e manualmente você consegue abrir essa agulha. Isso eu aprendi lá na Daikin. O que aconteceu? De repente, por uma sujeira na instalação ou alguma coisa, né, que eu não sei, eu não abri o sistema. Sim. O sistema estava fechado. Eu tirei a bobina original, encaixei a bobina, porque a bobina é um campo magnético, sim. E fui girando e a agulha subiu. Liguei a máquina, porque toda vez que você liga o ar-condicionado inverter, que ele tem a válvula de expansão eletrônica, a gente entende que essa válvula está abrindo, mas na verdade ela não está abrindo, ela está fechando. A válvula fechou, eu parti o equipamento, sim. A máquina começou a modular, começou a regular, resolvi o problema. Nossa. Sem abrir o sistema. Caramba. Sem abrir o sistema. Então, assim, o conhecimento, a válvula de expansão eletrônica, e aí é um problema que está ligado a boas práticas. Por quê? Aquele camarada que ele está acostumado a pegar aquela tubulação do jeito que veio, não fazer uma limpeza no tubo, não ter um cuidado na hora de fazer uma solda, até na hora de passar um esponjoso, e vários cuidados. Sim. Boas práticas você leva para tudo. Você usa boas práticas no split, usa no VRF, e você precisa usá-la para tudo. Depois que você entende que boas práticas é algo que vai te elevar a um outro nível de conhecimento, e na verdade é não ter retrabalho. Algo que me incomoda muito, eu precisar voltar no cliente para fazer um retrabalho. Por quê? Quando você não usa as boas práticas nesses equipamentos mais modernos, vai uma sujeira na válvula de expansão, e essa válvula de expansão é uma agulha. E não é barato. Acaba que ela não consegue fechar totalmente, ela vai dar passagem. Exatamente. Entendeu? A gente pega muito serviço de VRF e VRV, serviço de manutenção, do seguinte: a evaporadora está desligada, porém a serpentina está congelando. E aí começa a pingar água dentro do ambiente. Por quê? Porque veio uma sujeira na válvula de expansão e essa válvula não fechou totalmente. Porque se essa evaporadora não está ligada, essa válvula tem que estar fechada. Sim. A gente tem, sei lá, 10 máquinas dentro de um sistema, um exemplo. E aí tem 1/4 só que não está ligado. Sim. O fluido ele não vai ali. Porém, se tiver uma sujeira na linha e essa sujeira criou uma obstrução ali na válvula de expansão, o fluido vai passar. É isso aí.
Porém, o ventilador não está ligado, consequentemente a evaporadora congela, começa a pingar e gera uma sequência de problemas, né? Que aí está sempre ligado a boas práticas. E isso é importante. Falo para você hoje. Irmãozão, você já recusou algum serviço por questão de ser muito barato? O cliente botar preço nele? É impossível isso não ter acontecido, mas me conta alguma coisa sobre isso aí. Muita coisa. Deve ter umas 2 semanas ou 3 que é uma guerra, cara. É uma guerra com o cliente. A gente tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu aprendi assim, seja paciente. A gente estava até antes de começar o podcast aqui, a gente estava conversando sobre isso. Se você não for uma pessoa paciente, não tiver um jogo de cintura com o cliente, você vai arrumar um problema. Então você tem que ter jogo de cintura. O cara vai falar que você é mais barato. Pô, tem um cara mais barato. Pô, não dá para você fazer por isso. Eu falei, cara, mas olha a qualidade do material que eu coloco. Olha a qualidade do serviço que eu te entrego. Então é difícil, você acaba recusando. Sinceramente, é até chato falar isso no podcast, mas você tem que demitir um cliente assim, cara. Porque o cliente ele quer preço, ele não quer qualidade. E aí é complicado. Porque nem sempre preço e qualidade andam juntos. Claro que não é uma regra, né? Não é uma regra, mas a qualidade está atrelada ao preço. Sim. Porque você vai colocar, né, cara? Você vai colocar ali um material melhor, um suporte melhor. Inclusive, eu tenho vídeos no meu canal, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Legal demais. Eu vou divulgar ele. Isso é legal. E lá eu filmo, por exemplo, máquinas penduradas, que elas caem do suporte, porque um suporte não é de baixa qualidade. E aí o instalador ele tem que entender que ele não pode ficar tentando baratear para ajudar o cliente. Ele tem que entender que ele tem que entregar qualidade. Porque se cai um suporte daquele, pega numa pessoa, acabou a vida dele. Se ele for técnico credenciado, ele vai perder até o credenciamento. Você então é difícil. Falou essa questão do suporte, né? Hoje na nossa região aqui de praia, né? Igual o piso-teto. Piso-teto e máquinas acima de 18 mil, eu confecciono o suporte. Eu monto o suporte de alumínio, não boto de outro tipo mais, a gente corta, compra cantilhão e monta e faz. Mas os outros equipamentos que a gente usa, o suporte polímero, esse suporte tem uma validade. Tem. 5 anos? 5 anos. 5 anos. Existem alguns fabricantes aí, eu não vou lembrar a marca agora, que tem 5 anos. Acho que é... Não vou lembrar. E aí são 5 anos. Pô, aí tu vê um suporte com 10, 15, 20. Às vezes o camarada troca a máquina, em vez de trocar o suporte, não troca. Né? E eu tenho cliente, inclusive, que a gente não vai citar nome, né? Mas ele pediu, eu deixei bem claro, cara, tem que trocar o suporte. Ele não quis trocar o suporte. Não, tudo bem. Beleza, eu vou fazer um reforço aqui para que essa máquina não caia, não tem problema. Então, né, também, eu sei que o cliente, ele não sabe o que pode acontecer. Sim. Então, às vezes, você também ali tem que bater de frente com o cliente ali. A gente, como técnico, a gente tem uma obrigação, de explicar e passar todos os possíveis problemas, né? Na verdade, o cliente ele é leigo nisso. A intenção dele é economizar. Ele quer economizar. Mas se cair uma máquina, como é que faz? Se cair uma máquina. Então, é muita responsabilidade, pessoal. Não tente, né? Eu vou te dizer o seguinte, não tente economizar, porque o preço é alto. Imagina, o cliente compra uma máquina de R$2.000, R$2.500, despenca, ou acontece algum problema ali, olha o prejuízo que você vai dar para ele. Falando nisso, irmão, qual foi o pior erro que você já cometeu numa instalação? Rapaz... O que você lembra aí na sua mente disso? Olha... Um dos erros que eu vejo muito técnico fazendo hoje, técnicos que estão começando na área, né, que a gente até brinca que é da nossa área, né, que a gente brinca de pendurador. Então a gente até costuma falar muito isso, mas assim, a gente não lê o manual. Esse é o grande problema. E eu também não li o manual. Eu não tinha hábito de ler o manual. Uma cultura, né? Uma cultura. Tem que ter esse hábito de ler o manual, pessoal. Não para com essa preguiça, porque você pensa assim, mano, quem está lá do outro lado assistindo vai se identificar com isso. Vai pensar assim, mas eu vou ler o manual, que o cliente vai olhar e vai pensar que eu não entendo o que eu estou fazendo. Sim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, o Luiz Fernando Gaivota, ele fala isso no podcast dele, que você vai dar uma lida, as máquinas estão se atualizando. Sempre atualizando. O exemplo é a Gri, o exemplo é outras marcas, por exemplo, Eugene, que falam-se hoje, em 2026, de 2 metros de linha, sendo que tinha 3 metros de linha. Então, ou seja, o tempo todo está mudando, e isso também vai mudar muita coisa dentro. Então, o meu maior erro era não ler
o manual. E aí, consequentemente, eu botei tubulação menor. Então, esse é um erro que até hoje eu lembro disso. O que eu fiz? Eu fui lá e falei, cara, a gente escuta no curso 3 metros, 3 metros, 3 metros. Eu vou botar ali 2. Só que eram 3 metros. Se fosse 2, eu estava bem. E, graças a Deus, essa máquina não deu problema. Porque se ela dá, talvez eu perderia a garantia. Estava fora do padrão. Estava fora do padrão. Você vê um exemplo, a Midea. É uma marca que tem evoluído muito, né, cara? Ajudado muitos instaladores. Eles mudaram o equipamento. A distância de entre forro do espaço da evaporadora do teto, agora são 5 centímetros. Sim, a gente até demais. Exatamente, no treinamento que a gente teve aqui na central. Algo que a gente tinha muito problema com isso, né? Sim. As máquinas foram se ajustando. Eu acho que o que está acontecendo com a indústria hoje, né? A indústria tem escutado demais os instaladores. E aí você vê que eles têm feito ações para tentar melhorar. Entendeu? Isso todas as marcas. Todas as marcas. Eu acho que a LG hoje, né, ela foi muito pioneira. Porque a LG pegou o Gaivota, pegou o Job, e aí pegou aquela galera ali que virou um porta-voz. Aí o que eles faziam? Eles ouviam a gente, né, a galera da ponta, pegava essa informação e passava. Não sei se você lembra que a LG era 20 centímetros do teto. Sim. Mudou para 12. Né, o braço da evaporadora, a tubulação, o dreno. E aí vai ajustando. Não, o dreno antigamente só tinha de um lado, agora tem dos dois. Entendeu? Então, assim, tem ajudado demais o instalador. E aí isso daí está linkado ao tempo médio que você gasta numa instalação padrão. Sim. Tem equipamentos que você instala, você vai pegar o mesmo padrão de instalação com marcas diferentes. Uhum. Tem marca que você vai instalar mais rápido. Por quê? Hoje Porque esse equipamento, ele te dá uma mobilidade, uma forma de você instalar, algumas coisas que tem, uma facilidade. Você vê, tem máquina, as máquinas acima de 18 mil da Midea, ele vem com uma bolha de nível no suporte. Cara, surreal. Eu não consigo entender o custo que tem para isso, né? Porque as máquinas menores e outros fabricantes não têm. Mas é muito legal. Um fabricante vai pegando informação com o outro. A forma das carenagens. Eu não sei se você chegou a pegar isso. As máquinas mais antigas, a carenagem, aquela parte de baixo ali era fechada, onde você conecta os tubos. Hoje não. Hoje as máquinas já são mais abertas, você já tem uma evolução melhor. Eu acho que isso ajudou muito. Muito, cara. Entendeu? Até para quem está vendo aí o podcast, é interessante os treinamentos. Acompanhar através do Instagram da Central A. Esse treinamento da Midea é um exemplo que a gente teve agora. Perfeito. Foi a TCL, não é isso? Acho que foi a gente teve TCL. Midea e provavelmente vai ter outros aí. Você podia estar uma outra coisa, pessoal, para ficar ligado, a gente já está com uma agenda montada de treinamento. Para 2026, a gente já tem treinamento agendado da Fujitsu, a gente tem treinamento da Daikin, a gente tem treinamento da Hisense, a gente tem vários treinamentos já agendados para esse ano. E aí, quando tiver próximo, a gente vai soltar isso, cara. Fica ligado. Por quê? Para o cara que é instalador, esse treinamento é perfeito. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai encurtar esse espaço entre a indústria e o instalador. E aí aquele feedback, aquela troca de ideia, eu converso com o Denis, eu converso com o outro, a gente bate um papo. Às vezes esse network que é criado ali, cara, te ajuda demais. Então não perca essa oportunidade. Vai lá no Instagram da Central A Região dos Lagos, a gente também está no site da centrala.com, procura a loja lá, segue a gente no Instagram, pega o telefone, depois a gente pode disponibilizar um link aí, deixar na bio, alguma coisa, porque eu acho muito legal. O treinamento sempre foi muito bom. E a nossa região sempre foi muito ruim disso, né? Agora não passa mais por isso. Eu sempre precisei ir para o Rio, ir para São Paulo, fazer treinamento. Nossa região dos Lagos, a gente está no interior do Rio de Janeiro. Então aqui sempre foi um pouco deixado de lado, né? E esse projeto da franquia da região dos Lagos, né, da Central A, fez o quê? Encurtou esse processo. Hoje a gente tem um acesso direto com o fabricante. Você é instalador, mas você precisa vender. Precisa vender. Para você instalar, você vender o seu serviço. A venda tem que estar no sangue. Se ela não tiver, não vai. Você vê, uma coisa que é maravilhoso, questão da RT. Você vai ganhar a comissão ali, né? A participação de 5% na venda do seu equipamento. Legal.
Pô, isso daí é um dinheiro que você pode guardar para uma manutenção do seu carro, Claro, você pode guardar para fazer qualquer uma coisa. Isso o técnico trazendo o cliente Sim, na o loja. parceiro Central-A. A Central-A, ela vai dar É isso pro isso técnico. aí, você vai ganhar essa sua parte ali Essa da máquina. Então Entendeu? você resolve tudo aqui. Teve alguma dúvida? Liga para cá, tem o telefone das meninas, elas estão prontas e qualificadas. A Central-A investe muito em treinamento de venda e a ideia é isso, é fazer converter. A possibilidade de não converter essa venda é bem pequena. As meninas estão prontas para isso. Legal. Entendeu? Meu amigo, vamos lá. Agora a gente vai para o bate-volta. Responde rápido, pensa rápido. Como não tem responde ou passa? Não tem passa ou repassa, não. Aqui Bom, porque se tivesse era uma boa. Bate e volta. Vamos começar? Galera. Sem pensar muito. Split ou cassete? Cassete, eu gosto. Eu acho muito bacana. Marca que você mais confia. Pode falar marca, que a gente está aberto. A marca que eu gosto hoje é LG. LG. Eu gosto muito dela. Marca que te dá mais dor de cabeça. Putz. Pode falar, pessoal? Pode falar. Tem certeza? Tem certeza. Olha, eu tenho pego algumas marcas, por exemplo, a Philco é uma que eu tenho pego bastante. A Grato, inclusive, peguei pouco tempo atrás. Então Entendi. É isso. Instalação rápida ou perfeccionista? No verão, a rápida. No verão. Mas, no geral, o que eu gosto, eu sou perfeccionista. Gás R32, 410 ou R22? 32. Só que ele é perigoso. Ele é nível 2. Então, para você que está aí vendo a gente, começa a estudar mais. Porque ele tem que ter um cuidado a mais. É só isso. Mas não precisa ter medo. Ferramenta que não pode faltar. Vácuo, bomba de vácuo. Uma chave inglesa. Por aí vai. Ferramenta que você tem que você não usa. Olha, eu uso pouco. Na verdade, que não uso é difícil, né? Porque a grande maioria a gente usa direto, né? Mas aqui eu uso pouco, às vezes um fazímetro. Às vezes usa pouco, né? Usa pouco. Máquinas maiores. Porque, como você disse, o ouvido, você às vezes percebe ali o barulho. O que você prefere? O cliente leigo, aquele cliente que entende bastante coisa dos assuntos ou acha que sabe tudo? Tem isso também. Então, na verdade, eu prefiro o que sabe um pouco do assunto. Porque aí fica melhor, porque... Legal. Também gosto. Eu não tenho problema nenhum com o cliente aberto, não. Até porque esse cliente às vezes te ajuda, tá? Às vezes ele te dá conhecimento que você nem sabe. Tem isso também, né? Manutenção preventiva ou corretiva? Preventiva. Prever é a melhor solução. Mas a corretiva a gente sabe, aí você que é técnico, você sabe que é é melhor. Um luxo. É melhor. Aí, né, a gente não pode falar. Qual o serviço que mais você gosta de fazer? Qual o serviço? Bom, ar-condicionado, né? Mas a geladeira, ela meio que aproxima você ali do cliente. A geladeira, você está dentro da intimidade do cliente, na cozinha dele. E aí ali você, né? Eu gosto muito da geladeira. Você gosta de geladeira? Por conta da intimidade, tomar um café. E às vezes um café se aproxima você do cliente e você muitas das vezes aí que está aí do outro lado, tá achando, mas não vou tomar um café, tô com pressa. Mas às vezes você cria um vínculo com o cliente. Sim, isso é importantíssimo. Pega essa visão, hein? Pega essa visão. Um mito que você escuta sobre ar-condicionado? Rapaz, ué, 32. A gente acabou de falar aqui agora. Que vai explodir, que vai dar isso. Até hoje explodiu. Quanto tempo tem um E32? Só precisa estudar. Recolhe com alicate a perímetro. Preste atenção se foi feito o vácuo. Se não foi você que fez. Pô, aí você analisa direitinho. É um assunto ainda que é bem complexo. A gente volta lá nas boas práticas. Né? A gente volta na boas. Se o equipamento está dizendo para não recolher, não puxa. Não faz. Joga isso fora. Seguir o padrão. Usar uma recolhedora. Usa recolhedora, joga isso fora. É barato, vai lá. São pouquíssimas gramas. Meu amigo, vamos lá. E por último, ser técnico é... Agora você responde. O que você acha de ser um técnico? Ser técnico, para mim, é você ser detalhista, por exemplo, até na hora de vender a máquina. Para mim, ser técnico é isso. Não é só você chegar ali, vamos botar um split. Tá, show. Mas aquilo que a gente estava comentando. Vai colocar um split qual tamanho? Você que é técnico, você tem que direcionar isso. Então, eu vejo você é técnico, é isso. Cara, por que você não bota uma máquina preta aqui? Por exemplo, aqui a Central-A tem várias, lindas, inclusive, diversas marcas, que você bota um detalhe preto na máquina, numa parede X. Por que você não bota um cassete? Isso é ser técnico.
Porque se você chegar lá como qualquer técnico, né, você tem que dar ideia para o cliente de diferentes pontos. É isso. Legal demais. Ó, agora essa daí é para você. Você que está assistindo, você já passou por alguma situação parecida? Teve algum conteúdo aqui que você já viveu ou já vivenciou? Eu preciso que você comente, tá? Esse é o primeiro episódio do Central no Ar. A gente tem uma estrutura montada com muito carinho, é algo que nasceu no meu coração. E a ideia é essa, a ideia é a gente bater esse papo, a ideia é a gente entender que é um bate-volta, é uma troca de experiência, eu aprendo com você, você aprende comigo, e quem está do outro lado aí aprende também. E aí o camarada comenta aí, se achou que a gente falou algo que acrescenta, comenta aí, porque essa é a ideia. Sugestão, a ideia é a gente ter um canal aberto para a gente trocar essa ideia, bater esse papo e agregar, né? Sim. Eu acho que a ideia da Central Ar e a ideia do Central no Ar, porque esse projeto do podcast, ele nasceu antes da Central Ar. Eu sempre tive esse desejo de criar algo para a gente desmistificar ou então criar um conteúdo diferente para aquele camarada que está lá na ponta. Porque às vezes o camarada que está assistindo, ele tem um desejo, ele pensa, mas ele está travado, porque ele bate em algumas traves, em algumas situações que acaba, né, desmotivando ou desanimando. Essa é a ideia. Você iniciou, você sofreu, Muito. Eu iniciei, eu sofri, Muito. e a gente ainda passa por problemas. O inverno está indo isso. A gente passa. E você pegou a época que o inverno não tinha, não era igual hoje a facilidade do aplicativo. Então, hoje a gente tem vários recursos, né, cara? A gente tem hoje vários treinamentos de inverno. Hoje a gente tem a oficina escola, cara, do meu amigo Jovem, um cara que meu primo dele é meu mentor. A oficina escola hoje ela tá aí para construir pontes, né? É um dilema dele. A gente derruba os muros e constrói pontes. Que a ponte a gente consegue ligar um ao outro. Né? E o cara é a ideia. Entendeu? Pessoal, tamo junto. Muito obrigado por participar. E, Denis, gratidão por tudo, meu amigo. Obrigado. Sabe que essa casa é sua. Esse espaço aqui foi feito para você e para vocês. Sim. E continue com a gente aí. Siga a gente e acompanhe a gente aí no Instagram e no YouTube. Vamos pra cima. Tchau! Valeu.